Beleza. Bora lá então? Nossa live de número 118. O tema de hoje, ambiente de trabalho. Isso aí. Primeiro tópico. Quer começar? Vamos nessa. Qual é o intuito do ambiente de trabalho? Eu e o Fernando, a galera sabe que a gente tem trabalhado remoto tem tempo, a gente é muito suspeito para falar de trabalho remoto. A gente sabe que tem gente que não se adapta por conta de foco e tudo mais. Então a gente decidiu falar justamente nessas discussões o porquê a pessoa não focaria, assim, por que ela não foca. E a gente, na nossa visão, entende que é por conta do ambiente de trabalho, porque a pessoa não tem um ambiente de trabalho em casa ou, enfim, ela busca esse ambiente de trabalho para focar. Então, o primeiro tema que a gente trouxe aqui é: trabalho remoto significa trabalhar menos? Então, esse O ponto de visão famoso home office, né? home office, aliás. Home office. Esse ponto eu trouxe porque hoje, inclusive, aqui no condomínio tal descendo, muitas vezes eu encontro moradores e a galera sempre tem a impressão de que, tipo, nesses bate-papos de condomínio e tal, quando eu acabo falando, não, eu trabalho de casa, porque todo mundo me vê sempre aqui, falo, esse cara não... O que ele faz da vida, cara? E aí, quando eu falo de trabalho em casa, a primeira impressão da pessoa é: nossa, que maravilha, nossa, melhor dos mundos. Por quê? Porque associa o trabalho em casa com um menor esforço, né? Como se eu estivesse aqui trabalhando, olhando aqui, fingindo que estou trabalhando, mas na verdade estou aqui em casa, descansando, fazendo as coisas de casa. Quando na verdade, pelo menos pra gente, é totalmente o contrário. Eu e o Fernando, praticamente a gente começa a trabalhar às 8, depois do café, e acaba de trabalhar depois da live. Sempre, todos os dias desse jeito. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é esse. E a importância de você entender que o trabalho remoto não é um menos trabalho, não é um trabalho que você descansa mais e tudo mais. Dado isso, a gente está preparado para saber o porquê. Nos próximos temas a gente vai falar sobre investir e no seu ambiente de trabalho em casa. Quem acompanha o meu feed, meus posts aí, deve ter visto, né, que bom, eu vou contar um pouco da história, né? Eu fui passar uma temporada, passei um mês na empresa lá nos Estados Unidos, e eu cheguei lá, eu tive uma ótima recepção, apesar de ter que usar o computador com Windows, que eu acho que essa foi a pior parte dos 30 dias. Eu estava num ambiente com 2 monitores, uma mesa que abaixava e levantava, um toque de um botão, e uma cadeira confortável. E quando eu voltei para cá, eu pensei, cara, eu preciso de um ambiente de fato melhor para trabalhar, né? Porque é aqui que eu expendo a maior parte do meu tempo, né? Aqui que eu estou praticamente o dia todo. Então, por que não investir num ambiente legal de trabalho? E eu comecei pela mesa, né? Então, comprei uma mesa Genius Desk Pro. Para muitos é uma mesa absurdamente cara. Porém, eu acredito que o benefício dela a longo prazo, a curto prazo, já vale muito a pena. Então, a minha mesa ela tem 4. Eu tenho uma posição para trabalhar sentado, uma posição para trabalhar de pé. Então, eu intercalo isso durante o dia, e o meu relógio ajuda a me lembrar disso. Porque o meu relógio, quando eu estou muito tempo parado, ele fala: você dá uma caminhada, né? E eu aproveito essas horas que o relógio me lembra para levantar a mesa. Então eu subo a posição da mesa, pego uma água, faço um café, volto e trabalho um tempo de pé. Até o meu relógio fala assim: cara, tá na hora de você caminhar de novo. Quando ele fala isso, eu mudo a minha mesa para a posição de sentado, pego mais água, tomo um café, vou no banheiro, volto e trabalho sentado. E vou fazendo esse ciclo, né? Em pé, sentado, em pé, sentado. Às vezes, quando eu preciso ter foco, aí eu já ponho direto no de pé mesmo, ponho uma música e foco. Eu acho que quando eu estou de pé, eu foco muito mais do que quando eu estou sentado, né? Isso é algo que eu ainda estou fazendo meus testes aqui, mas por pouco tempo que eu venho testando, trabalhar de pé está me dando mais resultado do que trabalhar sentado. Sim. Outra coisa que eu investi, né? Pode falar.
Cara, meu vídeo tá travando pra você, não? Pouco, mas tá bom. Tá, beleza. Eu acho que na minha, assim, no meu método de trabalho é um pouco diferente, mas eu acho que é importante de você trabalhar remoto, e principalmente nesses próximos anos aí, que eu acredito que o trabalho remoto vai crescer mais, é você entender que, principalmente, você está trabalhando e aprendendo para você e não para a empresa. Então, quando a gente pensa em investir e o porquê investir em um ambiente de trabalho, eu acho que principalmente você tem que pensar que você está gastando um investimento, um dinheiro com você. No caso do Fernando, ele produz muito mais e para ele faz muito melhor que ele tenha uma mesa que abaixe e levante, como para mim, outras coisas que eu tenho no meu ambiente de trabalho aqui em casa. E acho que esse é o principal motivo de você investir nas suas ferramentas para trabalho remoto. Porque você começa a entender que aquilo está fazendo bem para você e você não está prestando serviço para alguém, enfim. Você tira um aprendizado, né, daquilo. Normalmente, quando a gente trabalha em uma empresa, não é isso, né, não é isso que a gente pensa. A gente pensa que a gente está trabalhando ali, ganhando dinheiro para outra pessoa e que ela vai pagar ali o mínimo para a gente porque está indo para lá todos os dias e seguir a vida, né? Pegar aquele metrô de manhã e chegar na empresa, aquela rotina que parece que a vida está sendo sugada de você, ao contrário de você aproveitar mais o seu tempo de trabalho como forma de aprendizado, né? Então, eu acredito que investindo no seu ambiente de trabalho, isso vai ficar mais claro para você também. Eu tenho investido bastante, ainda tem algumas coisas que eu quero fazer, mas isso eu vou fazer, eu estou para me mudar, acho que em janeiro eu devo me mudar, então eu pretendo fazer essa próxima aquisição em janeiro. Então depois da mesa veio uma cadeira decente, né, uma cadeira de trabalho mesmo, não a cadeira da cozinha, da sala, quer dizer, né? Eu já tenho um monitor e a minha próxima aquisição vai ser um terceiro monitor, né? Então, esse é o ambiente de trabalho que eu quero ter para mim, né? 2 monitores extras, um computador no meio, uma cadeira e outra. Nem todos os investimentos que eu fiz foram tão caros. Eu tenho um suporte para monitor que custou R$ 25, um suporte de plástico, que deixa o meu notebook levantado, né? Então, mas não estou nem aqui falando de valores, eu estou falando do quanto eu investi para mim, né? Em mim, no caso eu que estou aqui sentado o dia inteiro, vale a pena. Né? Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu vim trabalhar só home office foi aumentar a minha velocidade de internet. Por mais que eu dificilmente vou fazer uso de tudo que eu tenho, eu quero ter a melhor possível. Né? Então, na verdade, para mim a diferença foi acho que de R$ 40 fazendo upgrade, que eu acho que no fim das contas faz um pouco de diferença. Então, a questão é investir em nós mesmos, né? Que você tá. Porque, como o Arthur falou, imaginando que você está numa empresa, a empresa dificilmente faz esse tipo de investimento, né? Embora eu tenha vivenciado, o próximo, já estou fazendo gancho disso. Embora eu tenha vivenciado um pouco disso quando eu fui visitar a empresa nos Estados Unidos, não foi bem isso que eu passei por aqui, nas empresas que eu estava. Né? Teve empresas que eu mal tinha um computador, o computador que me dava era impossível utilizar para programação, eu usava sempre o meu pessoal. Teve empresa que você tinha que brigar para ter um segundo monitor. Né? Eu acho que tem que ter pelo menos um segundo monitor. Né? Não tem como você trabalhar sem ter um segundo monitor. E já passei em empresas que tinha que brigar para ter um segundo monitor. E por incrível que pareça, eu já passei por empresas em que ter internet funcionando era um luxo. Uma empresa de tecnologia que não tinha sinal de internet. Simplesmente você não conseguia usar a internet dentro da empresa. Uma empresa que trabalhava com cloud, você sentava lá e sofria para usar a internet. Né? Sinal de celular não pegava, a internet não pegava, enfim. Algumas empresas escolhem não investir nelas, né?
É, Investe em outros fatores. nesse tema é uma coisa que eu já falei algumas vezes aqui também. Eu acho que as empresas pensam na TI como custo ainda. E sabe que Exato, TI exato. é investimento. Quando a gente traz o trabalho remoto para dentro de casa, a gente de fato enxerga que está trabalhando para nós mesmos, para o nosso aprendizado. E aí a gente investe, porque a gente sabe que na verdade, a TI é um investimento, né? Quando a gente chega numa empresa, principalmente grande, é bem difícil de ter casos que as empresas investem, enfim, em infraestrutura e tudo mais, mas existe. Mas é bem difícil de ter esses casos. Quando a gente encontra um caso como esse que o Fernando está comentando, a gente vê que eles estão espremendo o máximo que pode de um ser humano para ter um lucro maior. E é aí que se perde as coisas. É aí que você perde um profissional que poderia ser muito bom, é aí que você perde em qualidade de projeto. Porque se eu chego aqui para trabalhar no meu escritório com um computador que mal vai atender minhas necessidades, eu não vou eu não vou performar tanto quanto se eu chegar aqui e ter um ambiente de trabalho que eu curta, que eu vá fazer um monte de coisa, que dê gosto de abrir 90 abas de VS Code, deploy, sobe, desce, Sem enfim, chorar, né? Sem sem chorar. Tem, imagina, chorar. tem computador, já passei por computador que a empresa me deu que, cara, ou você abria a internet ou você abria a IDE, cara. Não tinha como você ter os dois. Exatamente. Então, isso faz com que você abra a ideia já falando, isso aí vai demorar uma hora, vou tomar um café, vai pro café, volta, vou abrir agora não sei o que, vai pro café, volta. E nisso você, de esforço, no dia que você ficou ali 8 horas, você gastou uma hora e meia de esforço. Quando em casa, em 2 horas, às vezes você faz as 8 horas de esforço que você teria de trabalhar no seu dia, né? Então acaba que não faz sentido. Só que assim, é um mindset que para a gente quebrar nas empresas vai ser ainda um tempo, não tem o que fazer, infelizmente. Eu acredito que se você chegar lá no CEO, no dono da empresa mesmo e falar, cara, o que você acha de TI? Você acha que TI é custo? O cara pode até falar que não, mas se você for ver a real mesmo, ele vai sempre espremer o máximo e colocar aquela Não, cadeira mas de eu também não cozinha de invisto, sala. né? É. E aí, esse é o resultado que a gente tem, né? Infelizmente, a performance não vai ser tão boa quanto uma empresa que vai investir em infraestrutura. Isso eu acho que é nítido, né? É por isso que eu vejo como uma das grandes vantagens que eu vejo quando a gente fala em trabalhar home office, né, é que você se livra dessa de equipamento da empresa. Muitas vezes, tá? Nem sempre é assim. Algumas vezes eu conheço pessoas que trabalham home office e utilizam o equipamento da empresa. Eu prefiro que eu tenha que utilizar meu próprio equipamento. Tá? Por mais que eu tenha o custo de comprar o equipamento, por mais que eu tenha o custo de comprar um segundo monitor, cara, eu compro o equipamento que eu quero, do modelo que eu quero, com a capacidade que eu quero e tendo sempre como o melhor para mim, né? Ao contrário da empresa, sei que não é um custo, é um investimento. Exato. Então hoje eu tenho sim um equipamento caro, mas que foi um investimento que eu fiz ao longo do tempo, né? Então eu Uhum. comecei com um modelo Apple mais chifrinho e fui fazendo upgrade. E vende um, compra um novo, vende um, compra um novo. Então hoje eu me considero com um bom equipamento. Sim. E É, nisso que é o benefício de ter bons instrumentos, como você estava falando, né? isso aí. Com um bom equipamento, você não tem esse problema de atraso de abrir coisa, de travamento, de ter que ficar reiniciando e blá blá blá, tudo isso que a gente sabe que algumas pessoas enfrentam, né? Um exemplo, acho que muito bom no nosso projeto, um dos últimos projetos que a gente teve aqui no Brasil e os projetos que a gente tem trabalhando remoto. Nos últimos projetos a gente praticamente não conseguia realmente trabalhar na empresa, era ir para a empresa para não trabalhar. E assim, eram horas de, de fato jogadas fora e depois chegava em casa e trabalhava mais para recuperar as horas que você perdia indo para o ambiente de trabalho. Lógico que quando a gente. Assim, é um cenário que é realmente absurdo. Vai ter empresas que vão dar um cenário um pouco melhor e tudo mais.
Mas quando a gente está falando de código, de subir código, de baixar código, a gente precisa ter um equipamento bom, porque vamos supor que eu estou entrando na empresa e eu estou baixando o meu VS Code, baixando um projeto de uma org. Vou ficar um dia baixando o projeto de uma org, vou ficar um dia configurando toda a minha máquina e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa da velha TI, né? A gente tem aqueles primeiros dias que você fica basicamente uma semana configurando sua máquina para poder, de fato, começar alguma coisa. Então, assim, eu acho que é um cenário que vai ficando cada vez mais no passado, porque as coisas estão caminhando para ser mais rápidas, né? O Salesforce já está lá, todo o projeto já está lá, você só baixa o projeto e começa. Então, uma hora que está documentação na nuvem, o código já está lá na nuvem, o que impede o cara de começar agora, de começar a botar a mão na massa? A infraestrutura, muitas vezes, né? Então, acredito que bons instrumentos vão te fazer performar melhor, vão te fazer trabalhar com mais gosto, vão te fazer, principalmente a gente que é de tecnologia, que a gente gosta disso, né? A gente tá aí vendo, toda vez que sai uma notícia, alguma coisa nova, a gente fica vidrado e parece criança na ReHap. Então, acho que isso tudo ajuda, né? Assim, não tem, é aquela coisa, né? Se você tá com porque pra quem joga bola, se você compra uma chuteira nova, o que você vai querer fazer? Jogar bola agora. Vai querer correr pro campo, colocar chuteira para jogar bola. Mesma coisa pra gente. A gente compra um equipamento novo, a gente vai querer usar ele o máximo possível. E isso vai ser benefício para a empresa, né? E benefício para a gente porque a gente vai aprender mais. Então, acho que esses são os benefícios de ter bons instrumentos. Até parando para pensar, até não passar raiva, né, cara? Até não passar raiva com computador, com besteira. Sim. Bom, e por último, então, para trabalhar remoto, né? Um resumo de tudo que a gente fez aqui. Então, para trabalhar remoto, eu vou ter que gastar dinheiro do meu bolso? Aí, acho que cabe um pouco a questão de você olhar se isso é gastar dinheiro ou se isso é investir, né? Um investimento. Uhum. Eu, particularmente, considero como sendo um investimento, porque, como muitos sabem, né, eu tenho blog, esse blog hoje está me dando receita, então eu tenho um emprego paralelo, então eu acabo usufruindo para duas coisas. Eu tenho o meu emprego normal do dia a dia, né, e ainda tenho um segundo a fazer aí. Então eu utilizo esse mesmo equipamento para dois benefícios e tiro proveito disso como um todo. Então, para mim, isso não é um gastar dinheiro do meu bolso, e sim um investimento. É óbvio que tudo isso que eu falei eu fui fazendo aos poucos, não fiz da noite para o dia. Né? Eu não comprei o melhor equipamento da noite para o dia. Eu comprei o computador, depois comprei a mesa, comprei a cadeira, comprei o monitor, o monitor já tinha comprado antes. Comprei o suporte para o monitor ficar pendurado e não ficar na base. Né? O próximo vai ser mais um monitor, e depois o suporte para esse monitor, e aí vamos devagarinho. Né? É só... É aquela coisa, né? Se a gente quer mudar, a gente reclama dos caras não darem as coisas, não investirem, não darem equipamento e tudo mais, mas a gente não se muda quando a gente entra para dentro de casa e pensa, vou comprar um computador para eu estudar e fazer sei lá, vou comprar um computador para trabalhar aqui de casa. Então vou procurar um baratinho, porque é custo. Você está fazendo a mesma coisa, o mesmo pensamento que a empresa. Então, não dá para reclamar dos caras. Afinal, você também está encarando a sua infra como custo. E vai continuar passando raiva, né? Sim. Vai continuar passando raiva. Essa raiva de infraestrutura não faz parte... Eu acredito que ela não faça parte do dia a dia de um desenvolvedor, de um administrador. Ela não tem que fazer. Não deveria, de modo geral não deveria, né? Não deveria fazer. Ela deveria ajudar. Rolou alguns comentários aqui, deixa eu ver o que rolou aqui. Vai lá. O Leonardo falou aqui, ó. Sempre que faço home office, as pessoas acham que estou disponível para qualquer coisa, que estou de boa, coçando. Só que não. Cara, isso é comum. Ainda é um paradigma para muitas pessoas, para muitos familiares, que tem que se quebrar, né? Não é algo que acontece da noite para o dia, mas é uma adaptação que tanto a pessoa tem que vivenciar, como as pessoas ao redor dela têm que vivenciar.
Cara, tenho certeza que todos os meus vizinhos acham que eu faço alguma coisa Ilícita. ilegal. O Guilherme falou, a melhor coisa que eu fiz na vida foi com uma Genius Desk. O Fábio falou, do meu ponto de vista, você trabalha mais de home office do que na empresa. Exatamente, foi o que o Arthur falou aqui, né? A gente consegue, inclusive, trabalhar mais e trabalhar melhor, né? Se você parar que você perde Sim, aí, hoje, em média, de 2 a 4 horas no trânsito para chegar na empresa, é um puta desperdício de de, recurso. de, De de recurso chamado, mental, eu acho. recurso chamado tempo, recurso chamado dinheiro, né? Então é um baita desperdício de recurso. Uhum. Imagina, às vezes eu fico pensando na quantidade de pessoas que eu vejo pegando o carro, indo trabalhar todos os dias até a empresa e depois pega o carro e volta para casa. Será que É, essa pessoa precisaria mesmo estar indo para o escritório, né? exatamente. Eu acho que tem, assim, quando você vai falar com alguém que não se adapta ao home office, não consegue trabalhar home office, eu até entendo, assim, entendo o ponto de vista, você precisa estar ali focado sem influências externas e tudo mais, mas eu também acho que é uma coisa que dá pra gente se adaptar, na verdade. Então, eu acho Eu que, acho que como não área sei, de a sua TI, maneira de pensar. a gente é muito gratificante, muito, fugiu a palavra. A gente tem o benefício de conseguir fazer home office, né? Por quê? Porque Uhum. um padeiro não vai conseguir, um médico não vai conseguir, né? Um atendente de supermercado não vai conseguir, um repositor não vai conseguir. Então, existem profissões que eles nunca, nunca, nunca vão conseguir trabalhar home office, né? Um frentista de posto, ele precisa estar lá, né? Embora Sim. para mim o frentista de posto já aí já é outra discussão, né? Uma profissão que já É. não precisava ter mais, né? Mas enfim, Sim, então, são olhando, várias coisas aí que, olhando por outra ótica, existem funções ainda que a gente tem que estar presencialmente, né? sim. Mas Eu eu acho diria que ainda que até que ponto isso, eu acho que um dia isso tende a acabar, né? Cada vez mais quando você eu tem penso, supermercados online que você faz compra online, que eles entregam na sua casa, ou seja, o número de caixas tende a reduzir, ou se não chegar a zero, né? sim, Se você pensar, por exemplo, nas lojas da Amazon, que você simplesmente entra, pega as coisas e sai da loja sem passar um QR Code, sem fazer absolutamente nada, né? Ele simplesmente com a câmera detecta o que você está levando e já detecta quem é você com o seu celular e já faz. Enfim, existem tecnologias hoje para eliminar um supermercado inteiro, praticamente. Uma pessoa que trabalha no supermercado inteiro, né? Só vai quando a precisar gente, de um repositor. como você falou, quando a gente pensa no tempo que a gente gasta no transporte, tanto o tempo em si que você gasta no transporte, quanto o seu esforço, acredito que mais emocional, porque principalmente para quem mora em São Paulo, é bem desgastante, acho que é o ponto mais desgastante de trabalhar todos os dias, é o transporte público, né? Que a gente acredito acredito que em todos os estados devem ter seus malefícios, né, o transporte público. Mas aqui, especialmente em São Paulo, a gente é um perrengue todo dia. Então, eu acredito que se você não precisa passar por isso, não passe. Economize esse tempo, economize esse esforço e se adapte a trabalhar em casa, enfim, invista em você mesmo. Isso E aí. é isso aí. Bom, continuando aqui, ó, o Guilherme falou, trabalhei numa empresa de telecom que não funcionava a internet. Isso aí é dose, cara. Caramba, essa, essa também temos um ganhador. Que isso. Porque a empresa é bem grande por sinal. Bom, com isso então, a gente encerra aqui os tópicos. Bom, a mensagem que a gente queria transmitir para vocês é invista. Se você consegue trabalhar home office, mesmo que não seja todos os dias, mesmo que sejam alguns dias da semana, invista em você, né? Invista numa cadeira confortável, numa mesa confortável, né? Num ambiente de trabalho confortável, de repente um fone de ouvido melhor para você conseguir, sabe, Se esquecer do conectar. mundo externo. Invista em você, né? Porque se você não fizer isso, dificilmente a empresa vai falar, olha, toma aqui
uma graninha para você comprar uma mesa melhor. Não, não vai fazer isso. Né? Sim. Então, eu acho que é um benefício que só acaba afetando você mesmo. Olha que perigo, né? Beleza? Forte abraço, pessoal. A gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera.